A inveja da minha cunhada quase destruiu o meu casamento. Quando eu entrei para a família do meu marido, eu tentei ser o mais respeitosa possível. Sempre fui discreta, educada e fazia questão de ajudar em tudo nas reuniões de família, sabe? Mas desde o primeiro dia, a irmã dele me olhou torto. Ela não dizia nada, claro, assim, sabe? Mas eu já sentia ali no início. Nos encontros, ela sempre me ignorava, me cortava quando eu tentava conversar. Sempre fazia piadinhas como, agora que meu irmão casou, a gente ficou em segundo plano, né? A fulana aí tá colocando coleira, viu? O povo riam, assim, sabe? Aquela risadinha sem graça. Mas o tom era bem ácido. E com o tempo, isso foi piorando. Ela se metia em tudo. Dava opinião sobre como eu cuidava da casa. Falava que eu era fria porque eu não queria ter filho logo. E vivia dizendo que eu não era o tipo de mulher que combinava com o irmão dela. Teve um dia que encontrei ela conversando com a minha sogra. E elas estavam na cozinha. Não sabia que eu estava chegando, né? E aí eu vi ela dizer assim: ele sempre teve namorada melhores. Essa daí se faz de boazinha, mas eu conheço muito bem o tipo dela. Aquilo me travou. Eu fiquei tão mal que eu fui pro banheiro e comecei a chorar lá. Mas a pior parte foi quando eu comecei a perceber que ela estava tentando virar meu marido contra mim. Tudo que eu dizia, ela distorcia. Se eu comentava que ele chegava cansado demais, ela falava, cansado de trabalhar ou cansado da mulher que vive reclamando o dia todo? Ela passou a se vitimizar, dizendo que ele estava sumido e que a culpa era minha, que aos poucos ele começou a se afastar da família por minha causa. E eu comecei até a me sentir culpado com essas acusações. Achava que talvez eu estivesse exagerando. Até que um dia ele chegou em casa frio e seco e disse pra mim: minha irmã acha que você não gosta da minha família. Tá todo mundo comentando. Aí eu explodi. Falei tudo. Contei cada comentário, cada atitude dela e ele ficou chocado. Ele não via o que eu via. Ela se fazia de boa irmã na frente dele, doce, chorona, sensível, mas nas minhas costas ela era super venenosa. Depois dessa conversa, ele passou a observar mais e adivinha? No almoço de família ela soltou: não sei como você aguenta essa tua mulher tão cheia de regra, deve ser um tédio em casa. Ele reagiu na hora, disse pra ela que isso era falta de respeito e que a partir dali ninguém mais ia falar de mim como se eu não estivesse presente. Depois daquele almoço de família onde meu marido finalmente enxergou quem era a irmãzinha dele, ela deu uma afastada, parou de mandar mensagem, não frequentava mais a nossa casa e as poucas vezes que a gente se via, ela ficava na dela. Confesso que pra mim aquilo foi um alívio, mas a paz durou pouco, porque 2 meses depois eu recebi uma mensagem dela no meu WhatsApp, dizendo assim: podemos conversar? Tô em outra fase, quero te pedir desculpa. Eu respirei fundo, pensei muito antes de responder, mas achei que seria muito maduro da minha parte dar uma segunda chance pra ela. Nos encontramos, fomos tomar um café, ela estava toda abatida, meio chorosa, disse que estava fazendo terapia, que tinha reconhecido o quanto que ela era controladora do irmão, disse que me admirava e que queria reconstruir a nossa relação de amizade. E eu, que sou da paz, eu aceitei, né? Passamos a trocar algumas mensagens, ela até me elogiava de vez em quando, mandava receita pra mim, comentava nas minhas fotos. Meu marido ficou muito feliz em ver a minha reaproximação com a irmã dele. Só que eu comecei a perceber algo estranho. Tudo que eu comentava com ela chegava distorcido nos ouvidos da minha sogra. Coisas íntimas da nossa rotina, que eu nunca contei pra ninguém, começaram a virar comentários nas entrelinhas da família. Por exemplo, eu comentei com ela que estávamos passando por uma situação difícil financeiramente. 2 dias depois, minha sogra liga pro meu marido perguntando: tá tudo bem? Vocês estão precisando de dinheiro? Ou seja, ela estava usando a nossa reaproximação para poder colher informações e passar da forma que ela gostaria. E ainda para poder piorar a situação, a minha empresa postou uma foto minha em uma campanha. Era uma conquista enorme que eu batalhei muito para poder conseguir. Ela foi lá no Instagram dela e fez uma postagem dizendo que mulheres se acham poderosas demais, dizendo que mulher de verdade tem que cuidar da casa e cuidar do marido. Eu me senti atingida porque eu sabia que aquilo era uma indireta totalmente para mim. Eu comuniquei ao meu marido, mostrei os prints, né? E aí ele foi conversar com ela. Ele chamou a irmã dele e disse com firmeza pra ela: chega, você teve a sua chance, mas não soube respeitar a minha esposa. Você não precisa gostar dela, você só precisa respeitar. E se você não consegue, então a gente vai se manter distante. Ela chorou, gritou, se fez de vítima, disse que ele estava trocando a família dele por mim. Mas foi a última vez que ela entrou na nossa casa, porque o meu marido não aceitou mais os desaforos dela e eu muito menos ainda. Onde que já se viu, sendo que eu me casei, a partir do momento que eu me casei, a família do meu marido primeiramente sou eu, gente. Não existe pai, mãe, ali já são parentes. Ainda bem que meu marido também teve essa percepção, porque infelizmente tem muitos maridos que ficam do lado da família em vez de ficar do lado da esposa. Agora me conta aqui, o que você achou dessa história? Você já viveu algo parecido assim? Conte aqui nos comentários.